Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Câmara aprova Vale Gás de Cozinha para famílias de baixa renda. A Assembleia do Rio de Janeiro libera ajuda de custo para órfãos da Covid-19. Pela Copa do Brasil, o Atlético Mineiro chega à final e o Flamengo perde de goleada para o Atlético Paranaense em pleno Maracanã. Agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta o projeto de lei que concede auxílio gás de cozinha para famílias de baixa renda. Começamos então por Brasília com Matheus Scavazini. Boa noite, Matheus. Boa noite, Adriana. O valor do benefício será, no mínimo, metade do valor do botijão de 13 quilos. E o pagamento deverá ser feito a cada 2 meses. Serão beneficiadas prioritariamente as mulheres chefes de família. O projeto, chamado Gás dos Brasileiros, pretende diminuir o impacto do aumento do gás de cozinha para as famílias de baixa renda. São aquelas com renda familiar de até meio salário mínimo inscritas no Cadastro Único de Assistência Social. O preço do gás atingiu o valor médio de R$ 98,00 e em algumas regiões já ultrapassou R$ 130,00. A matéria já tinha sido analisada em setembro pelos deputados, mas foi votada novamente porque sofreu alterações no Senado. Com a aprovação, o projeto segue para a sanção presidencial. Adriana. Tá certo, Matheus. A gente segue acompanhando. Daqui a pouquinho a gente se fala de novo. No Rio de Janeiro, filhos de vítimas da Covid-19 poderão receber um auxílio financeiro do governo do estado. O Leonardo Aque tem os detalhes. Boa noite, Leonardo. Oi, Adriana. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, esse benefício deve ser de R$ 200 para cada criança ou adolescente que perdeu o pai, a mãe ou o tutor vítima do coronavírus. O auxílio pode se estender por até 2 anos ou enquanto durar o período da pandemia e será pago a um adulto responsável por essa criança ou adolescente. Para ter direito, será preciso que ele comprove uma renda mensal de até R$ 178 e estar inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais. O projeto que cria esse benefício foi aprovado nesta quarta-feira pela Assembleia Legislativa do Estado e agora segue para o governador, que tem até 15 dias para sancionar ou vetar. Adriana. Obrigada, Leonardo. O governo do Rio Grande do Norte publicou um decreto nesta quarta-feira que obriga todos os servidores do estado a tomarem a vacina contra a Covid-19. A Lisiane Virgílio tem as informações. Boa noite, Lisiane. Boa noite, Adriana. A obrigação de tomar a vacina vale para todos os servidores estaduais, civis e militares. Os órgãos do governo têm um prazo de 5 dias úteis para comunicar aos funcionários e exigir a comprovação do esquema vacinal. A regra só não se aplica a quem tiver atestado médico desautorizando a imunização, como nos casos das pessoas alérgicas aos componentes da vacina. O servidor que recusar a imunização sem essa justificativa pode sofrer penalidades que vão de advertência até demissão por justa causa. As empresas que prestam serviço ao Estado também terão que apresentar o comprovante de vacinação dos funcionários terceirizados para continuidade ou renovação dos contratos. Adriana. Obrigada, Lisiane. A variante Delta da Covid-19 se tornou predominante no Amazonas e já gerou um alerta para os municípios do estado. O Vitor Gouveia tem os detalhes direto de Manaus. Boa noite, Vitor. Olá, Adriana. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. A Secretaria de Saúde e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas emitiram um comunicado nesta quarta-feira. De acordo com dados da Fiocruz Amazônia, a variante Delta corresponde a 89% dos casos de Covid no estado. Foram detectados 197 casos de Delta, sendo 176 aqui em Manaus.
A pesquisa começou a analisar os genomas das amostras coletadas em julho deste ano. E a preocupação é com o aumento progressivo da frequência da variante, que representava 1% em julho, subiu para 6% em agosto, 40% em setembro e agora atingiu quase 90% na primeira quinzena deste mês. Adriana. Preocupante, né, Vitor? Obrigada pelas suas informações. Em Curitiba, os hospitais estão com baixos índices de ocupação em leitos da Covid-19. As enfermarias registram a menor taxa desde maio do ano passado. As informações com a Beatriz Fener. Boa noite, Beatriz. Oi, Adriana. Boa noite para você, para todos. Os dados correspondem aos leitos que são credenciados ao SUS. A taxa de ocupação nas enfermarias chega a 34%, o que representa 66 pessoas atendidas. Os leitos de UTI também apresentam queda. São 96 pacientes sendo atendidos, uma taxa de ocupação em 45%. Para fazer um comparativo, em março deste ano, período crítico da pandemia em Curitiba, as vagas em hospitais da cidade estavam completamente esgotadas, chegando a atender mais de 800 pessoas em leitos de enfermaria e acima de 500 em vagas de UTI. Adriana. Obrigada, Beatriz. A Argentina reabriu parcialmente uma fronteira terrestre com o Brasil. O Jairo Bastos conta os detalhes para a gente. Boa noite, Jairo. Oi, Adriana, boa noite para você, a todos que nos acompanham. A fronteira entre as cidades de Uruguaiana, no oeste, aqui do Rio Grande do Sul, e Passo de los Libres, estava fechada desde março por conta da pandemia. Agora, turistas e cidadãos argentinos podem entrar no Brasil pela ponte que liga as duas cidades e os dois países. Mas é preciso seguir algumas regras, como apresentar um comprovante e com o esquema vacinal completo ou teste PCR negativo, possuir seguro de saúde com cobertura para a Covid-19, além de preencher uma declaração com dados para ingresso no país. Os residentes também devem seguir essas regras e ainda apresentar um comprovante de residência na Argentina. Desde o dia 1º de outubro, a fronteira aérea com países vizinhos já havia sido aberta e as regras são as mesmas para as fronteiras terrestres. Adriana. Obrigada, Jairo. A Prefeitura de Goiânia lançou nesta quarta-feira um sistema de reconhecimento facial para a Rede Municipal de Educação. O Paulo Henrique Santos tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite para você, Adriana. Boa noite a todos. Olha só, a nova tecnologia reconhece as características faciais e armazena os dados das pessoas. Alunos, professores e pais vão ser cadastrados nesse sistema. Assim que o aluno entra na escola, os pais ou responsáveis recebem uma mensagem por aplicativo avisando que a criança ingressou no local. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a novidade também deve ajudar no planejamento das escolas, na segurança dos alunos e reduzir custos. No total, 372 escolas de Goiânia vão receber os aparelhos e a previsão é que o sistema esteja em pleno funcionamento em toda a rede até o final do ano. Adriana? Obrigada, boa noite para você. Os deputados estaduais de São Paulo derrubaram o veto do governador João Dória e tornaram essenciais as atividades religiosas no estado. O projeto tinha sido aprovado pela Assembleia Legislativa em dezembro do ano passado, mas foi vetado em fevereiro. Agora, o veto foi derrubado por unanimidade pelos deputados. O presidente interino da Alesp, Wellington Moura, disse que as instituições religiosas são indispensáveis em tempos de pandemia. Nós entendemos que as igrejas, elas já são um serviço essencial, mas diante de um veto que o governador do estado de São Paulo havia feito ao projeto, nós entendemos, os 94 deputados, que nós tínhamos que tomar uma atitude aqui na Assembleia Legislativa. E essa atitude foi de nós, então, derrubar esse veto para que a gente possa, através da nossa prerrogativa como deputado, tomar a decisão que o governo não tomou, que é fazer com que as igrejas sejam um serviço essencial. Com a decisão, as igrejas ficarão abertas em qualquer tempo, inclusive no caso de uma nova onda da pandemia com restrição de atividades. Mas precisam continuar seguindo os protocolos da Organização Mundial da Saúde. Elas deverão
trazer tanto o distanciamento social, máscara, álcool em gel, e no momento que elas continuam respeitando as regras da OMS, elas poderão fazer aí os seus cultos de forma natural, de forma tranquila. Os pastores, os bispos, os padres poderão trazer assistência espiritual para toda a população. As igrejas, elas já fazem um serviço social que muitas das vezes o governo não consegue fazer, que é dar assistência, dar assistencialismo, dar uma cesta básica, dar ajuda para as pessoas. Agora, o governo de São Paulo tem 48 horas para sancionar a lei. Se não fizer, o texto volta para a Assembleia e recebe a sanção do presidente da Alesp. Empresários do Rio Grande do Norte se reuniram em São Paulo para um encontro com executivos da Record TV. O evento é um passo importante para a realização de projetos de integração no Nordeste. O jantar colocou na mesma mesa políticos e empresários de diferentes setores: educação, combustíveis, supermercados, petróleo. São representantes dos principais segmentos da economia potiguar, dispostos a encontrar caminhos que viabilizem parcerias para beneficiar todo o Estado, principalmente agora, na retomada da economia e da geração de empregos. A pandemia nos preocupou muito e a gente quer, acima de tudo, que não volte a acontecer. A gente escuta falar numa terceira, quarta onda, mas a gente está trabalhando exatamente com todas as normas de segurança para que isso não aconteça. Então, conscientizando todo mundo, a gente com certeza vai tentar e conseguir evitar isso aí. A Record TV, por meio da programação nacional e da afiliada no Rio Grande do Norte, a TV Tropical, é a organizadora do evento, que tem na comunicação a ferramenta fundamental para alavancar as estratégias de desenvolvimento no Estado. Esse encontro visa essa integração entre o lado sul do Brasil e o Nordeste. A gente tem aqui grandes produtores, grandes empreendedores. Nós temos aqui pessoas que movimentam valores muito grandes no que diz respeito ao movimento econômico daquela região. E é sempre importante. A Record está presente, a Record quer estar presente com as suas afiliadas, porque é muito importante a gente falar a linguagem regional. Esses empresários estão carentes de uma interlocução, porque falta a eles a ação política e administrativa do governo local, e eles acham, e eu também acho, que os empresários podem fazer um movimento para que o Estado do Rio Grande do Norte tenha uma gestão de qualidade. Vamos retomar o contato com Brasília, porque nesta quarta, a Câmara dos Deputados também adiou a votação da PEC dos precatórios. Mais uma vez, né, Matheus Scavazini? Isso mesmo, Adriana. O adiamento foi por falta de garantia de quórum para a aprovação do texto. Como é uma proposta de emenda à Constituição, são necessários 308 votos em 2 turnos para a aprovação. Mas só 451 dos 513 deputados compareceram à sessão. Desde segunda-feira, os trabalhos da Câmara voltaram a ser a 100% presenciais, o que impede os parlamentares de votarem à distância. Temendo a rejeição da proposta, ministros do governo agiram para adiar a votação para esta quinta-feira. Antes, os deputados rejeitaram retirar o tema de pauta e aprovaram que os 2 turnos sejam votados no mesmo dia. Mas nessas 2 votações era necessário somente a maioria simples. Adriana. Tá certo, Matheus. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite. 29 cidades mineiras adotaram o regime de liberdade econômica. A Virgínia Nalon conta pra gente o que significa isso. Virgínia, boa noite. Boa noite, Adriana. Essa nova legislação faz parte do programa Minas Livre para Crescer, que vai desburocratizar processos para abertura de empresas e geração de empregos. Outras 70 cidades pretendem aderir ao programa, que vai dar mais segurança jurídica para os empresários. Nos últimos anos, o governo estadual revogou 458 atos normativos, entre decretos, portarias e resoluções, para simplificar os processos empresariais. Tudo para dar mais agilidade à economia. Adriana. Obrigada, Virgínia. Um estudo lançado nesta quarta-feira mostra que 3/4 da área pública desmatada na Amazônia são ocupados por pastagens. O Danilo Magela tem os detalhes de Belém. Boa noite, Danilo. Olá, Adriana. Muito boa noite para você e boa noite para todos. Olha, os dados são do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia.
De acordo com o levantamento, 75% das terras públicas da floresta estão ocupadas por áreas de pasto, boa parte resultado de grilagem, ou seja, ocupação ilegal. O documento diz que entre 1997 e 2020 foram destruídos 21 milhões de hectares de vegetação da Amazônia Legal, uma área maior do que o estado do Paraná. A análise indica que 44% do desmatamento na região nos 2 últimos anos ocorreram em áreas públicas. Já as terras indígenas perderam 1% de área entre 2019 e 2020. Adriana. Obrigada. Desde o início da pandemia, mais da metade da população brasileira recebeu o pagamento do auxílio emergencial por meio da Caixa Econômica Federal. Agora, o próximo passo da instituição financeira é oferecer crédito para quem não tem acesso ao sistema bancário. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, falou sobre essa modalidade de crédito durante visita à Record TV nesta quarta-feira. Para 100 milhões de pessoas, nós ofertamos um crédito pelo celular. É uma novidade na Caixa Econômica Federal. E 40 milhões de pessoas é o público-alvo, o grupo-alvo, que são aqueles informais, que eram os invisíveis. E por quê? Porque estas pessoas não têm acesso ao crédito bancário formal. Então, esse crédito Caixa Tem é utilizar o aplicativo que nós estamos pagando há 1 ano e meio, inclusive. Neste mês, são mais 40 milhões de pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial. E essas pessoas têm um aplicativo, têm a conta bancária de graça. Muitas sabem utilizar já para tomar crédito, uma coisa que a grande maioria não tinha acesso. Futebol. Foram definidos os finalistas da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro confirmou a vaga contra o Fortaleza. Já o Flamengo acabou goleado pelo Atlético Paranaense em pleno Maracanã. Veja como foi. No Rio, Flamengo e Atlético Paranaense. Felipe Luiz fez falta em Renato Kaiser dentro da área. Pênalti para o Atlético. Nicão bateu no canto e fez 1-0 para o time paranaense. No finalzinho do primeiro tempo, contra-ataque do Atlético. Nicão recebeu passe de Renato Kaiser e chutou para marcar o segundo após a falha do goleiro Diego Alves. E tinha mais. No segundo tempo, Zé Ivaldo recebeu na área e fechou o placar. Flamengo 0, Atlético Paranaense 3. No Ceará, o Fortaleza precisava reverter uma desvantagem de 4 gols. E tudo ficou ainda mais difícil quando Diego Costa recebeu o lançamento, driblou o goleiro e fez 1-0 Atlético Mineiro. Tite colocou a mão na bola dentro da área. Pênalti que Hulk cobrou e marcou o segundo do Galo. Romarinho ainda chutou de longe e diminuiu para o time cearense. Final, Fortaleza 1, Atlético Mineiro 2. No Campeonato Brasileiro, 2 jogos atrasados da 23ª rodada foram disputados nesta quarta-feira. Destaque para o Santos, que voltou a vencer e saiu da zona de rebaixamento. Veja como foi. Na Vila Belmiro, Zanocelo lançou na medida para Madison de cabeça abrir o placar para o Santos. No segundo tempo, Madison cruzou da direita e Diego Tardelli completou para o gol. Santos 2, Fluminense 0. A vitória colocou o Santos na 16ª colocação da tabela. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, o colombiano Mendonça tabelou com Jael e chutou para fazer 1-0 Ceará. Pouco depois, Gilberto arriscou de longe e fez um golaço sem chances para o goleiro João Ricardo. Final, Bahia 1, Ceará também 1. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você.